dia, sejam todos bem-vindos ao culto nesse domingo, dia 6 de setembro. Antes de começar, eu gostaria de ler um pequeno trecho do Salmo 119, que diz assim: Como são felizes os que andam em seus caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência dos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Que nesse dia de hoje nós possamos ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo do salmista, de firmar os nossos caminhos nos decretos de Deus, na palavra de Deus. E que a gente possa então, depois de termos firmado o nosso caminho, louvarmos com sinceridade do nosso coração ao nosso bondoso Deus. Queria te convidar a confessarmos o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Oremos. Pai nosso que estás nos céus, Senhor é digno de receber a glória, louvor, honra e agradecimento para sempre. Agradecemos pelo santo dia do Senhor que nos deu hoje para poder adorar e louvar ao Senhor, que é o amor e a vida. Obrigado pela graça que nos deu para não esquecer o sofrimento na sua cruz e a alegria da ressurreição do corpo, e que nós aproximamos do Senhor como aqueles que pertencem ao Senhor, são escolhidos pelo Senhor e conquistados do Senhor. Através desse culto de adoração pelo online, deixe nossos corações de amor, ação de graças, devoção e salvação aparecerem, e que a sua graça, redimida pela cruz, torne nossos espíritos e almas inteiras. O Senhor, que as igrejas desta terra transportem de vitalidade com a sua cruz, que os irmãos da igreja cultivem o desejo de se tornarem mais como o Senhor e de se tornarem uma comunidade onde meditem em sua cruz e experimentem como o poder do sangue precioso da sua cruz vence os pecados na vida. Com isso, que seja a Igreja Yonhap se alegra em fazer a sua vontade e se regozija em ser governada pelo poder da cruz. Entre os irmãos da igreja estão os enfraquecidos, os enfermos e os filhos do Senhor que sofrem dores e dificuldades. Por favor, tenha misericórdia deles, pois o Senhor os confortará e os protegerá sob suas asas, e deixe-os saber que o Senhor está lidando essas questões e problemas difíceis juntamente. Ó Pai, que sejamos nós todos viver confessando, louvando e experimentando esse Senhor maravilhoso todos os dias. E, por favor, deixe seus filhos de cabeça baixa diante do Senhor desfrutarem a vida de um vencedor que não pode destruí-la com nada. E que nossos corações não sejam vazios, mas, por causa de Jesus Cristo, faça nossos corações afluentes do reino de Deus. Pai misericordioso, embora achamos que vivemos segundo o Senhor, como povo de Deus, mas existem muitos traços de nossa vida que estão presos pelos nossos pecados, às vezes evitando o Senhor Deus, servindo aos ídolos e confiando
na realidade que vemos cada vez. Por causa disso, acreditamos que o Senhor trouxe todas essas pragas, a pandemia de coronavírus, para nós e terra. O Senhor tenha misericórdia desta terra, que o povo de Deus, que é chamado em seu nome, que se arrependa verdadeiramente, se afaste de maus caminhos, se humilhe e se pergunte. E faça com que perceba as lições que o Senhor ensina nesta vez. Portanto, como cristãos verdadeiros e distintos, por favor, guie-nos ao caminho da oração de intercessão, com amor sacrificial pelos próximos e nações estabelecidas por Senhor. E prestando atenção ao reino de Deus, por favor, ajude-nos a superar bem esta pandemia daqui em diante, sob os cuidados do Espírito Santo. O Pai fiel, faça com que não pensemos apenas nas coisas da carne e do mundo, somente busquemos as coisas que são espirituais e eternos, e mantenhamos nossos corações sempre nos valores eternos. Ó Senhor, quem somos nós para que pudéssemos contribuir às ofertas dirigidas ao Senhor tão generosamente como fizemos? Porque nós sabemos e confessamos que tudo vem do Senhor, e sejam utilizadas as edificações do seu reino nesta terra e as suas obras em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, somente sua glória esteja exaltada nas jornadas. Eterno Pai, dê-nos os ouvidos do nosso coração para receberem a palavra da vida de Deus e ajuda-nos a não cometer os erros de ouvir somente a nossa escolha. Além disso, esta palavra tenha força viva como vente, para que as fraquezas do espírito, alma e corpo sejam restauradas e curadas. Ó Senhor, ajude-nos a avançar com vigor na obra de caminhar rumo à santidade, com o poder da palavra. Preencha-nos com um tempo de graça que abre os céus e deixe-nos sentir a presença do Espírito Santo em abundância. Oramos em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que em breve voltará. Amém. Na última pregação nós vimos um pouco e nós falamos um pouco sobre o pecado vulgarizado, que nos engana quanto à sua dura escravidão, sendo camuflado por uma pretensa liberdade, por um pretenso bem-estar, que no fundo, cujo objetivo final é fazer desaparecer a nossa identidade que foi conquistada por Cristo Jesus. E a gente usou como base o texto de Daniel, para falar o caso de Daniel, Hananias, Misael e Azarias, lá na corte de Nabucodonosor. Na reflexão de hoje, eu gostaria de continuar essa série de vulgarização. E hoje eu queria tocar num assunto que talvez é tão nocivo ou até mesmo pior do que a vulgarização do pecado. A vulgarização da graça. Ou seja, a nossa reflexão é sobre a graça vulgarizada. Eu queria usar como base o texto que está em Jonas capítulo 2, versos 1 a 10, que diz assim: Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor.
Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jonas, o profeta fujão, que ao receber uma ordem de Deus de ir para Nínive e alertá-los da desgraça que o Senhor queria trazer, ele foge para o outro lado. Mas Jonas, ele não foge apenas para o lado oposto da cidade de Nínive. O profeta faz questão de fugir para o lugar que é conhecido como o ponto mais extremo do mundo naquela época, uma cidade chamada Tarsis. A fuga de Jonas, ela não é apenas um ato de rebeldia sem causa. O profeta era natural de uma pequena vila chamada Gat-Hefer, que ficava a mais de 800 quilômetros de distância de Nínive. E provavelmente ele demoraria semanas ou até mesmo meses para percorrer tudo, para chegar em Nínive. Mas a distância era o menor dos seus problemas. Segundo alguns estudiosos, Jonas participou ativamente da expansão do território de Israel sob o governo de um rei chamado Jeroboão, incentivando esse rei a guerrear e retomar o território que foi perdido para o rei da Síria chamado Hazael, conforme está escrito lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Então, por causa das participações tão ativas em guerras, Jonas parece ter criado uma aversão aos inimigos. E os ninivitas eram inimigos. Nínive era uma das capitais da Assíria. Os assírios eram considerados um povo maldoso, um povo cruel. Eles eram considerados os mais cruéis no trato dos prisioneiros de guerra. Eles eram tão cruéis que a sua maldade subiu até o Senhor. A motivação de Jonas não querer ir para Nínive não era a distância, mas a motivação era a não salvação dos seus inimigos. Jonas quer ver os ninivitas sendo castigados e destruídos. É por isso então que Jonas, ele desce até uma cidade portuária chamada Jope e ele embarca num navio rumo a Tarsis, rumo ao extremo do mundo. Mas durante a viagem, o Senhor faz soprar um vento muito forte e faz cair uma tempestade que ameaçava afundar o barco. Então os marinheiros começam a ficar desesperados com a iminente ameaça da desgraça. Eles então começam a jogar todas as cargas para a água. E cada um então começa a clamar para o seu próprio Deus. Enquanto no convés o caos está tomado, lá no porão, Jonas dormia um sono profundo. Até que o capitão desceu lá no porão e ficou indignado com a falta de desespero de Jonas. Ele o acorda e o obriga a voltar para o convés e clamar ao seu Deus. Jonas, quando chega lá, ele tem tomado um objeto que lhe pertence. Cada um que está ali no convés é obrigado a dar um objeto pessoal. Porque com esses objetos pessoais eles iriam lançar a sorte para ver quem era o responsável por aquela calamidade. E Deus, como sendo um Deus detalhista, um Deus que tem tudo no seu controle, faz com que o objeto de Jonas seja sorteado.
Então agora Jonas precisa explicar mais uma vez para toda a tripulação, para todos os que estão no barco, o que ele havia feito para provocar a ira do Senhor. O que é que você fez? Quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Os marinheiros desesperados começaram a perguntar para Jonas. Mas a resposta que ele dá é completamente aterrorizadora. Jonas responde: eu sou hebreu, adorador do Senhor. E quem está trazendo essa calamidade é o Deus que criou os céus, fez a terra e fez os mares. Quando os marinheiros ouvem que o Deus de Jonas, esse Deus que está trazendo a calamidade, é o Deus que criou todas as coisas, que principalmente criou os mares, eles ficam muito mais desesperados. Então eles devem ter pegado Jonas e perguntado: o que foi que você fez? Mas a tônica dessa pergunta é outra. É como se eles estivessem dizendo: que loucura foi essa que você fez? Como é que você pretende fugir de um Deus que criou todas as coisas, que criou os céus, a terra e que criou o mar onde nós estamos? E como o caos foi ficando cada vez mais violento, eles perguntam para Jonas: o que nós devemos fazer? E Jonas responde: me joguem no mar e tudo se acalmará. Mas ao invés dos marinheiros jogarem Jonas para fora, eles tentam com todas as suas forças remar e chegar à terra firme. Mas visto que eles lutavam com Deus, eles desistiram. Então eles resolvem pegar Jonas, o profeta fujão, e jogá-lo no mar. Quando o corpo de Jonas toca as águas, o mar se aquieta. E diante do mar manso e calmo, os marinheiros eles são enchidos de temor. Eles então oferecem sacrifícios e fazem votos ao Senhor. E é porque nós conhecemos muito bem a história de Jonas que a gente sabe que um peixe grande enviado pelo Senhor vai engoli-lo. Mas Jonas, ele esperava a morte. Jonas não esperava por nenhum peixe, por nenhum milagre para tirá-lo daquela situação que ele mesmo havia se enfiado por causa da sua desobediência tão deliberada contra Deus. Jonas não esperava sair vivo dessa. Jonas não esperava ter ninguém que o salvasse depois de ter desafiado a Deus dessa maneira tão incisiva. Era a morte, e nada além da morte, que Jonas aguardava. E é por isso que dentro do grande peixe, Jonas parece ter o seu momento mais lúcido diante de Deus. Em todo o livro, é o capítulo 12, esse capítulo que nós acabamos de ler, é que Jonas mais se parece mesmo com um profeta, com um homem de Deus. Jonas diz o seguinte: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e Ele ouviu o meu clamor. Jonas, dentro do peixe, ele se dá conta da sua situação miserável e desesperadora, que o faz pedir ajuda, que o faz apelar para Deus, mesmo tendo plena consciência de que foi o próprio Deus que o colocou ali, mesmo sabendo que ele está ali também porque ele desobedeceu a Deus. Jonas, ele tem consciência disso. Jonas sabe que ali era o seu lugar. É o que nós vamos ver, então, do versículo 2 até o início do versículo 6. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Jonas diz o seguinte: jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da sua presença. Contudo, olharei para o teu santo templo. Águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes.
a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Da mesma maneira que Jonas tem plena certeza de que foi o Senhor que o colocou ali, Jonas tem a plena certeza de que ele foi salvo pelo Senhor. Porque Jonas diz: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus! Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas sabe que aquele Deus que o condenou pela desobediência é o mesmo que o salvou, que o devolveu à vida. E a porção final dessa oração / apelo que Jonas faz é uma declaração de fé, é uma reconfirmação da fé que Jonas tem no único Deus, porque ele diz: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com cânticos de gratidão, oferecerei sacrifícios ao Senhor. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. É uma linda declaração de alguém que não recebeu o que merecia, de alguém que recebeu o que não merecia. É uma oração de alguém que sentiu na pele a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Então o Senhor dá ordens e o peixe vomita Jonas em terra firme. Depois de algum tempo, a palavra de Deus vem mais uma vez a Jonas para ele ir a Nínive. E talvez pela tão vívida imagem de ter experimentado a quase morte, Jonas, ele percorre todo o caminho e durante um dia inteiro ele percorre a cidade de Nínive proclamando a seguinte mensagem: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E quando essa proclamação chegou aos ouvidos do rei, ele decretou um jejum tanto para homens quanto para animais. Ele ordenou que todos clamassem a Deus, que todos abandonassem os seus maus caminhos, para de alguma maneira tentar convencer Deus a não destruir aquela cidade. E mais, o rei, ele sai do seu trono, ele tira o seu manto e se veste com roupas, com pano de saco, demonstrando ali todo o seu desespero e toda a sua humilhação. E Deus, então, ele não traz a desgraça. Deus não destrói Nínive. O que deveria ser um motivo de júbilo, de festa, ou pelo menos um motivo de alívio por ter cumprido a ordem de Deus. Mas Jonas, ele não se deixa levar por esses sentimentos. Ele escolhe ficar completamente furioso e indignado com Deus, a ponto de querer morrer. Então, desgostoso, Jonas se afasta da cidade, ele constrói um abrigo para lhe fazer sombra, ele fica observando para ver se existe alguma mudança, se vai acontecer alguma coisa com Nínive. Mas nada mudou. O Senhor não ia destruir Nínive. Mas enquanto Jonas está observando, o Senhor, em mais uma demonstração de graça, faz crescer uma planta para fazer sombra na cabeça de Jonas, para trazer um alívio do calor. O que deu grande alegria ao profeta, a Bíblia nos diz. Mas esse mesmo Deus que demonstrou a sua graça, que fez crescer a planta, é o mesmo Deus que enviou uma lagarta para atacar a planta, ela secar e morrer. E no dia seguinte, então, quando um vento oriental muito quente, que o Senhor mesmo trouxe, bateu na cabeça de Jonas, Jonas ficou completamente indignado e furioso novamente, a ponto de querer morrer. E diante dessa ira tão exacerbada do profeta, Deus pergunta a ele: Jonas, você tem tantos motivos assim para ficar tão furioso por causa de uma planta? Sim, eu tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer, respondeu Jonas. E o Senhor diz: você tem pena dessa planta, que você nem podou e nem fez ela crescer, uma planta que num dia nasceu e no outro dia morreu?
Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de um monte de rebanhos. Não deveria eu ter pena de uma cidade, dessa grande nação? E o livro de Jonas termina com essa grande indagação, com essa pergunta retórica que nos deve fazer refletir. Se nós isolarmos o último capítulo, ou a última parte, o último trecho do livro de Jonas, onde ele fica extremamente irado, indignado com Deus, onde ele deseja morrer pelo simples fato de Deus não ter destruído seus inimigos, nem parece que Jonas passou pelo ventre do peixe. Nem parece que Jonas teve que apelar a Deus quando ele estava condenado à morte. O pior, parece que Jonas não experimentou na pele a bondade, a misericórdia e principalmente a graça de Deus. Ficou tudo para trás. Assim como as promessas e a declaração que ele fez dentro do peixe, lá nas profundezas do mar. A salvação vem do Senhor. Agora Jonas não quer que o Senhor que salve os seus inimigos. Nada mudou na vida do profeta. A graça tão preciosa que ele experimentou nas profundezas do mar foi apenas pontual. Não surtiu nenhum efeito. Não realizou nenhuma mudança drástica de direção no coração de Jonas. A graça tão preciosa demonstrada por Deus foi vulgarizada pelo profeta. Jonas tornou a graça preciosa numa graça vulgarizada e uma graça barata. E a pergunta é: o que é uma graça barata? Bonhoeffer, logo no início, nas primeiras páginas do seu livro Discipulado, vai nos dizer o que é uma graça barata. Graça barata é a graça como refúgio, perdão malbaratado, consolo malbaratado, sacramento malbaratado. É a graça como inesgotável tesouro da igreja, distribuído diariamente com mãos levianas, sem pensar e sem limites. A graça é sem preço, sem custo. Graça barata significa justificação do pecado e não do pecador. Em outras palavras, a graça barata é aquela que pega a graça de Deus e a considera como um refúgio, como um resto. É como um perdão que é desperdiçado, um consolo que é dissipado, é o sacramento que é mal gasto. Graça barata é se apresentar sempre diante de Deus com os mesmos pecados, os mesmos vícios, realizados de maneira impensada e sem limites. Graça barata não custa nada. Ela não traz arrependimento, não traz mudança. A graça barata, ela não exige sacrifícios do pecador, apenas de Deus. A graça, quando vulgarizada, ela não justifica o pecador. Ela apenas serve como um alívio da consciência, ou ela serve para evitar qualquer castigo ou desgraça que o Senhor porventura queira trazer por causa do pecado. Assim como foi no caso de Jonas, assim como foi no caso dos marinheiros e, finalmente, assim como foi no caso dos ninivitas, desde o rei até o mais pobre. A gente não pode se enganar achando que todos os personagens do livro de Jonas se converteram, que se tornaram bons homens do povo de Deus. Jonas logo se perde. Nínive será condenada e destruída, conforme está escrito no livro do profeta Naum. Os marinheiros, por mais que eles tivessem oferecido sacrifícios, tivessem feito votos ao Senhor, eles não deixaram de ser politeístas. Eles não deixaram os seus ídolos e os outros deuses de lado e se tornaram monoteístas, completamente voltados ao Deus de Jonas.
Não foi isso que aconteceu. Os marinheiros, em meio ao desespero, eles conheceram a graça, foram salvos, mas vulgarizaram. Os ninivitas, em meio àquela tensão da destruição, conheceram a graça, não foram destruídos, mas eles vulgarizaram a graça. Jonas, dentro do peixe, desesperado, apelou para o Senhor, clamou a Deus, recebeu graça, mas se desviou. A graça foi vulgarizada. E nós? O que temos feito com a graça? O que nós temos feito com essa graça tão preciosa de Deus, demonstrada em Cristo Jesus por nós? O que fizemos com o perdão, com a justificação? O que fizemos com a adoção, com a redenção? O que fizemos com a santificação? O que nós fizemos com as boas novas que nós recebemos enquanto estávamos condenados à morte? Nós vulgarizamos e continuamos a viver da mesma maneira como sempre vivemos, sem ter o coração transformado e mudado, apenas usando a graça tão preciosa de Deus como se fosse um super trunfo, como se fosse aquela carta do pega mais 2, pega mais 4 do Uno, quando a situação aperta. Ou fomos atingidos de tal maneira por essa graça, que hoje já não somos o que éramos antes de conhecê-la, mas que agora, agradecidos e constrangidos, nós decidimos também pagar o preço de seguirmos a Jesus, de pagarmos o preço de sermos os seus discípulos, mesmo que isso exija de nós, mesmo que isso nos custe a nossa própria vida. O que você tem feito com a graça do Senhor? Se o pecado vulgarizado, ele nos tira a necessidade de Deus. Se o pecado vulgarizado nos tira a necessidade de um Salvador e assim faz desaparecer a nossa identidade como filhos e filhas de Deus conquistada por Cristo, a graça vulgarizada, ela é muito mais nociva. Ela é muito pior, ela é muito mais perigosa. Porque a graça vulgarizada, ela tem um quê de fé. A graça vulgarizada, ela tem um quê de relacionamento com Deus, ela tem um quê de cristianismo. Mas é um cristianismo que esvaziou a cruz e que dissipou a importância dela. No fundo, os que vulgarizam a graça, ou aqueles que vivem a graça vulgarizada, são apenas meros interesseiros, que não têm a mínima pretensão de ser como Jesus ou de seguir os seus caminhos. Deus jamais vai nos dar uma graça barata ou uma graça vulgarizada. Muito pelo contrário. Foi Ele quem nos demonstrou, ou quem demonstrou a nós, a mais pura e a mais preciosa graça. Não porque nós merecíamos, não porque nós tínhamos algum mérito. A graça que Deus nos deu não foi de graça. Ela custou o preço de algo que a gente nunca vai poder pagar ou retribuir. Ela custou a vida do seu Filho único. O que vamos fazer então diante dessa graça? Que o nosso bondoso Deus nos ajude a não vivermos a graça vulgarizada e que a cada dia Ele nos lembre do imensurável valor da sua imensa graça, que custou a vida do seu único Filho. E que o Santo Espírito de Deus, então, nos dê disposição e nos encoraje a vivermos uma vida de custos, de sacrifícios e de mudanças, para que cada vez mais nos tornemos parecidos com o nosso Senhor e Salvador. Que Deus os abençoe.
Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça, vamos ter a bênção apostólica. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito, estejam com todos aqueles que decidiram não vulgarizar a graça, mas serem transformados, moldados, encorajados a serem como Cristo, de agora e para sempre. Amém.